bem, gente? Tudo bem, pastores? Será que as pessoas estão perdendo a noção do culto? Será que as pessoas estão esquecendo da importância já? Qual será o próximo passo? Uma lei marcial? Qual é a próxima carta? Hoje eu vi um vídeo de um senhor apanhando da polícia porque não queria colocar um véu ou um pano na boca. Será que não só é um símbolo de responsabilidade, mas também de um cerceamento da palavra? Posso dar uma dica a vocês? Hoje nós não usamos mais Bíblias, nós ligamos as Bíblias. Então, se você ainda não tem mais uma Bíblia em espécie, eu tenho uma 6, 7, uma para cada estudo. Mas se você não tem mais, guarde a sua Bíblia. Não, deixa eu falar sério, dá um zoom aqui em mim. Presta atenção no que eu vou falar para você. Pegue as Bíblias que você tem, e se puder armazenar Bíblias, guarde as Bíblias em espécie, as Bíblias que não podem ser destruídas, esconda-as como um tesouro e principalmente leia. Se você é um crente que ainda não leu a Bíblia e não tem vergonha por isso, tenha vergonha. E leia a palavra de Deus. Escondi a minha palavra, a tua palavra no meu coração para que não pecasse contra ti. Porque em breve, as que funcionam serão desligadas. As que são papel, provavelmente serão perseguidas e queimadas. E só permanecerá o que você guardou dentro de você. Eu estou assustado, gente. Assustado porque nunca se viu, eu nunca vi tanta gente fazendo ação social como nos dias de hoje. Tanta gente verdadeiramente com medo do inferno. Tanto crente que viveu a vida inteira de qualquer jeito e agora de repente está desesperado, tentando fazer ação social para ver se chama a atenção de Deus, para amaciar o ego e depois de repente chegar em Deus e falar: ô Deus, o Senhor não pode fazer uma sacanagem dessa comigo de me deixar aqui na terra, né? Porque eu fiz ação social, estou perto do Senhor, estou forte. Eu nunca vi tanta gente tentando enganar a Deus como nos dias de hoje. De verdade, eu estou com nojo de tudo isso. Nós estamos aqui transmitindo um culto por amor, de verdade, por amor às ovelhas do Senhor Jesus que o Senhor confiou a nós nessa terra. Porque senão eu não faria. Porque nós acreditamos que cada vez mais as pessoas vão ficar dependentes. Eu vi uma propaganda de um banco, pastor César. Outra propaganda, né? Porque sempre é isso. Aliás, isso entra dentro do assunto que nós vamos tratar sábado a respeito da loja de Satanás, que diz que como é fácil o mundo desaprender. Eles estão dando risada de como o mundo está desaprendendo rápido. É lógico. Para que uma nova ordem mundial apareça, a velha ordem mundial tem que ser eliminada. Elimine dos velhos, porque muitos velhos seguiram a risco o evangelho de maneira genuína. Elimine também os cultos. Separe as pessoas, porque a meta é dividir para enfraquecer. Estabeleça um novo jeito. E o que a propaganda diz? Estamos aprendendo um novo jeito de viver, ou seja, uma nova ordem feita sobre uma lei humana e não uma lei de Deus. E nós estamos vendo tudo isso, e o pior, estamos vendo como aquele povo que deveria se chamar pelo nome do Senhor está entre aspas, se arrependendo. Não. De verdade, eu achava que quando entrassem esses dias, chegassem esses dias, que eu tenho avisado o rebanho que o Senhor confiou a nós desde o começo, eu achava que muitos pastores fakes, eu não estou falando dos pastores verdadeiros e sinceros, ok? Não estou falando dos pastores verdadeiros e sinceros. Existem 7 mil que não se dobraram a Baal.
Mas eu achava que os pastores fakes, os vendidos, os de plástico, eles pelo menos ficariam com medo. De repente não com temor, mas não com arrependimento, mas pelo menos com medo. E eles começariam a pregar palavras de vida eterna. Começariam a pregar, não como Paulo escreve a Timóteo, diz: haverão, nos últimos dias nós teremos dias penosos, as pessoas procurarão mestres segundo as suas vontades, segundo as suas consciências, segundo os seus desejos, e elas vão ter comichões nos ouvidos, vão querer ouvir coisas gostosas. Eu achava que pelo menos aqueles que estão próximos à palavra, pelo menos nem que fosse um remorso, mas pregariam alguma coisa de vida eterna. Mas eu vejo que hoje, aquelas igrejas que eram de verdade, que eram realmente congregações do Senhor, que faziam parte da única igreja da noiva, permanecem normalmente se adorando ao Senhor, ofertando ao Senhor, adorando com seus bens, adorando com a sua adoração, adorando ao Senhor e vivendo na palavra, ganhando vidas e principalmente andando junto com seus pastores. Mas as igrejas que só mantinham um clube social e tinham pastores televisivos, midiáticos ou youtubers, isso não quer dizer que todos os pastores que são youtubers não são de Deus, ok? Mas que mantinham de ovelhas, que na verdade não eram ovelhas, eram bodes, só queriam um pastor para tirar foto, ou só queriam uma igreja para desencargo de consciência, para a batida de um cartão. Eu vejo que estas estão se revelando cada vez mais, porque hoje elas passam de canal. E aqueles falsos profetas que falavam coisas gostosas para as pessoas ouvirem, agora tem que mostrar os números dos canais. E eles têm que fazer alguma coisa e falar mais bonito, mais gostoso, para que aqueles que só querem um amaciamento de alma, de ego, gostem e permaneçam no seu canal. Para que não mudem de canal, a palavra está sendo cada vez mais escassa. Os elogios e o humanismo estão sendo cada vez maiores. Toque um funk para um povo que não conhece música e musicalidade verdadeira. Para um povo que só conhece o que é ruim. E pregue elogios para um povo sem Bíblia, que só conhece um falso moralismo. Querido, deixa eu dizer para você algo. Eu não estou falando aqui para quem quer continuar cauterizando a sua cabeça com uma carteirinha gospel e que vai para o inferno com uma carteirinha evangélica. Eu estou falando aqui para aqueles que realmente querem Deus, aqueles que realmente querem servir a Jesus. Seja qual for a religião que você quer deixar, seja evangélica, católica, espírita, para servir verdadeiramente a Jesus, você precisa deixar a religião. Nós precisamos deixar a religião, porque o verdadeiro religar e quem religou foi Jesus e não uma instituição. Mas nós precisamos andar em corpo, porque o cabeça e o sangue de Jesus só é vivo quando corre no corpo, e o corpo de Cristo que Ele deixou na terra. Nós não queremos remover os marcos antigos, mas também não queremos substituí-los pelos novos. Nós precisamos lembrar que não estamos fazendo nada novo, só precisamos voltar ao original. E lendo o original, aprendendo com o povo do original, eu vejo como nós estamos distantes e cada vez mais distantes da palavra de Deus. As pessoas estão fazendo de tudo agora para amaciar o ego. E eu não estou dizendo e falando contra a ação social, porque nós vivemos fazendo ação social e sabemos que isso é importante, principalmente aos domésticos da fé. Agora, eu preciso falar para você a verdade. Eu estou falando contra um falso evangelho humanista, que faz um coração se sentir bem, momentaneamente, por praticar o bem. Mas eu quero te lembrar que Jesus não veio pregar um evangelho que salvava ou que salva por praticarmos o bem.
Tiago escreve e deixa bem claro que nós não somos salvos pelas obras, mas para elas. Se você é salvo, você sempre praticou o bem. Mas se você quer ser salvo por praticar o bem, me perdoe, querido, mas não existe outro jeito para a salvação, a não ser o arrependimento. Então, eu preciso dizer a você que existe alguém tentando pregar a verdade nesses últimos dias, algumas pessoas, e eu quero estar no meio delas. E essas pessoas estão pregando palavras de vida na eternidade, vida eterna, não de vida passageira. Se você está nesse canal para ser amaciado e ouvir, olha, fique tranquilo, daqui a pouco tudo vai passar e vai ficar melhor, desculpe, mas nós não podemos mentir, vai ficar pior, vai ficar pior. E nós não estamos orando para que isso acabe, estamos orando para que Jesus volte e nos leve, porque a nossa pátria não é daqui, a nossa pátria é eterna, é eternal. Mesmo assim, estamos orando para aqueles que realmente querem servir a Jesus e que têm sentido que nós estamos nos últimos dias e sabem, para que esses verdadeiramente venham a nós e nós possamos guiá-los a Cristo. É lógico que debaixo do verdadeiro guia, que é o Espírito Santo de Deus. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E você que frequentava uma igreja, mas nunca foi uma igreja, eu espero que esse Espírito Santo te toque hoje, porque ainda há tempo. Eu vejo o apóstolo Paulo começando a carta aos Coríntios e elogiando um monte aquele povo. E ele está elogiando e fazendo uma cama, pastores, para que depois ele possa começar a bater de verdade. E quando ele bate, ele não bate no povo de fora, ele bate no povo de dentro. Nós temos a dádiva no alvo de ter uma igreja que eu creio que 90% das pessoas são novos convertidos. Então muitas vezes nós não precisamos bater neles, porque o novo convertido, quando ele se converte, ele fala assim: o que eu preciso fazer para servir Jesus? Eu preciso mudar. O que eu preciso? É isso que eu preciso mudar, eu mudo. Pastor, e agora? É isso, eu mudo. Agora você tem que ler a palavra. Aí ele lê e fala: e o que é isso? E o que é isso? E o que é isso? E de repente o Espírito Santo pega ele e fala: meu Deus, o que eu estou sentindo? O que é isso? E ele não sabe o que fazer para mudar. Esse é o convertido de verdade. Sabe o que eu tenho aprendido? Quando João Batista fala: produzir vós frutos de arrependimento. Sabe qual que é o fruto de arrependimento que João Batista estava dizendo para que você produza? O fruto de arrependimento é a conversão. O fruto do arrependimento é a conversão. Conversão é algo básico de que todo cristão que se diz cristão, ou se acha cristão, se considera cristão, ou foi chamado para ser cristão e deseja ser escolhido, vive. E mesmo sabendo que a conversão é um processo e é processual nessa nossa vida cíclica, nós sabemos que esse processo, ele tem que ser contínuo e crescente, não decrescente. Porque tem gente que, como aquele povo do deserto, ao invés de se converter em 40 dias, vai demorar 40 anos. O problema de demorar 40 anos é que quando os velhos não entram, só as crianças podem entrar na terra prometida. Sabe qual que é o problema de tudo? É que quanto mais se aproxima o dia do Senhor, que como eu tenho vontade dele pegar a gente agora, quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais frouxo o evangelho fica. Na verdade não é o evangelho, as pessoas que se dizem do evangelho. Quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais comichões criam-se nos ouvidos. Mais as pessoas têm medo, mas não temem a Deus. Elas preferem temer coisas, mas não a Deus. Mais as pessoas estão se afastando do Senhor, mais as pessoas dão ouvidos às fábulas. Quanto mais o dia do Senhor se aproxima, mais as pessoas esquecem do dia do Senhor, mais elas se distraem. É por isso que o Senhor diz que quando Ele viesse, quando Ele vier, provavelmente não haverá fé na terra, muito menos amor, porque as pessoas já estão distantes e aprendendo a viver em um novo mundo. É verdadeiramente hoje um second life, é verdadeiramente hoje um jogo, onde as nossas vidas estão entrando numa vida virtual, para que as pessoas também sejam um fake virtual, e não mais carne e osso. Da mesma forma que Deus tem o Espírito Santo, e é onisciente, Satanás vai imitar isso com a ciência, e as pessoas estão cada vez mais engrupidas nisso. Isso está sendo cada vez mais colocado dentro do coração delas, e a palavra está sendo cada vez mais cerceada, e as pessoas não estão percebendo. Posso te dizer uma coisa, meu amigo? Se nós voltarmos ao normal amanhã, eu nunca mais volto ao normal, porque eu já esperava esse dia, mas agora eu estou esperando mais ainda, porque aquele que é santo, aquele que é separado, separe-se mais, santifique-se mais, e eu espero que você seja um desses. É por isso que hoje, a palavra que eu quero te falar, eu espero que haja tempo,
eu espero que você não esteja desesperado para assistir um filme no Netflix ou para ver alguma coisa na televisão. Eu espero que Satanás não tenha roubado o sacrifício, a sua hora de adoração por inteiro. Eu espero que você dê valor na hora verdadeira da palavra, porque perguntaram para Jesus: para onde nós iremos se só o Senhor fala palavras de vida eterna? Porque já naquela época o povo só pregava o que o povo queria ouvir. Agora eu aprendi uma coisa: estamos nos tempos dos falsos profetas, mas só existe falso profeta porque existe falso crente, e falso profeta chega a ser um juízo para os falsos crentes. Só existe ladrão porque existe quem compre, existe receptador. Só existe falso profeta porque existem falsos crentes. E eu desejo que você seja um crente bereano, um crente verdadeiro, um crente realmente de verdade. É por causa disso que eu quero falar a respeito de algo muito sério, da última chamada. Eu quero dizer para você que a última chamada, um dia o pastor Fábio teve uma visão a respeito de um trem, de um ônibus. Eu tive uma vez a respeito de um trem, e o trem passava, e muita gente não se atentava que era a última chamada, e perdia o trem. Nós somos como locomotivas puxando vagões, com responsabilidade de puxar realmente vagões para a eternidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Essa é a última chamada para algo que pode resolver a sua vida diante de Deus e trazer uma salvação gratuita, que foi entregue gratuitamente, mas deve ser mantida. A última chamada para o seu arrependimento. E eu quero que você entenda que arrependimento não é só chorar, mas é produzir frutos de arrependimento. Arrependimento é conversão. Quando você vê um crente que não se converteu, você pode entender que ele não está dando frutos. Talvez ele até começou a se arrepender, mas num período do caminho, da caminhada, ele parou. Eles chamavam os seguidores de Jesus dos seguidores do caminho. E eu quero te colocar nesse caminho que é Jesus, mas não quero deixar de caminhar, porque eu não troco a minha salvação pela sua. Eu não troco a minha salvação pela de vocês, pastores. E vocês não devem trocar a salvação de vocês pela de ninguém. Existem pessoas que ouvem a palavra a vida inteira, mas elas não se convertem, elas não se arrependem. E eu quero dizer uma coisa para você, querido: nós não somos responsáveis pelo arrependimento das pessoas. Nós somos responsáveis por mostrar o caminho do arrependimento, mas quem é responsável pelo seu arrependimento é você. Não é fazendo coisas legais nos últimos dias, por medo ou por desencargo de consciência, que Jesus vai ser obrigado a te entregar o que Ele sempre quis te entregar de graça depois do arrependimento. A palavra de Deus nunca pregou outra coisa. Desde os tempos de João, o reino de Deus é tomado à força. Mas reino é diferente de salvação? Sim, mas sempre a palavra foi a mesma: arrependei-vos, arrependei-vos e arrependei-vos. E arrepender não é chegar porque você ouviu essa palavra e falar estou arrependido. É não falar nada e começar a ter mudança, começar a ter conversão. Se você roubava, deixe de roubar. Mas não só deixe de roubar, mas devolva o que você roubou. Se você mentia, deixe de mentir. Mas cada vez que você deixar escapar uma mentira, fale uma verdade sobre ela. Se você magoava, saia pedindo perdão, saia consertando. E nós vamos falar a partir de hoje. Eu perguntei ao Senhor o que nós devemos pregar nesses últimos dias, porque todo mundo só está pregando coisas gostosas. Deixa eu dizer para você, eu não tenho nenhum compromisso em segurar você nesse canal, mas eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. E neste lugar nós vamos pregar, e a partir de hoje, se isso não acabar, nós vamos pregar arrependimento até que Jesus volte. Amém, pastores? A palavra é arrependimento, é a última chamada. Ah, vocês são profetas do caos? Nós somos profetas no caos. No caos. Porque se tem algo que pode acabar com o caos, não é o anticristo, é o próprio Jesus o Cristo, que pode entrar na sua vida e mudar tudo. Eu não quero falar a pessoas que têm um espírito criticista grego. Eu quero falar a pessoas que realmente querem se arrepender. Como nós nos arrependemos, estamos nos arrependendo e vamos ser arrependidos até o final das nossas vidas. Eu sou arrependido por ter vivido longe do Senhor. Eu sou arrependido porque hoje eu pequei, porque ontem eu pequei. Eu sou arrependido e quero pecar cada vez menos. O problema é quando as pessoas começam a adubar, começam a alimentar o pecado. Elas têm um pecadinho de estimação, o PP, e elas vão adubando esse pecado, porque tudo é normal. E depois é só fazer alguma coisa para um Deus bobo, porque o Deus bobo que é amor vai engolir essa. Não, querido, deixa eu te dizer uma coisa.
Deus é amor, mas é justiça também. Ele me ama tanto. Ele ama tanto vocês que estão se consagrando, pastores. Ama tanto os de verdade. Porque o Felipe e a Evelyn estavam chorando ontem para mim, porque pessoas não se convertem, eles choravam. Eu falei, glória a Deus que vocês estão assim, porque tem pastor que está ligando para nada, que está nem aí para nada, que parece que está só preocupado com as coisas naturais. Glória a Deus que vocês são de verdade. Mas eu falei para eles, vocês não têm responsabilidade sobre isso não. Sabe por quê? Porque vocês estão se consagrando. E olha, Jesus te ama tanto, que você vai para a eternidade com o Senhor, porque estão mantendo a salvação em dia, mesmo que vocês entenderam, que tenham entendido que não ganharam a salvação por méritos e receberam de graça, estão mantendo essa salvação em dia, é isso que nós acreditamos. E por causa disso, Deus ama tanto vocês, que não pode colocar gente podre no mesmo céu que vocês. Deus ama os podres também, mas não ama a podridão. Infelizmente, a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Eles vão para o inferno, queimar eternamente. E Jesus vai ficar triste, mas não vai impedir, porque Ele já deu a escolha. E a escolha é aqui. Começa por atitudes pequenas. Começa por coisas pequenas. Tem gente que não fala palavrão perto do bispo, mas nas costas fala um monte. Tem gente que muda perto do bispo e dos pastores, mas nas costas fala um monte. Deixa eu falar uma coisa para você, querida, a gente não vai salvar a sua vida não. Você deveria estar preocupado com Jesus, não com a gente. Agora deixa eu te dizer uma coisa. O apóstolo Paulo estava indignado como eu estou indignado hoje. Eu estou indignado, gente. Eu estou indignado, eu falo ou não falo? Eu estou indignado hoje, Johnny. E o apóstolo Paulo estava indignado. Ele começa, esse apóstolo Paulo ele é demais. Ele começa a carta aos Coríntios adulando, falando coisinhas gostosas, mas na verdade, porque ele queria poupar aqueles que são verdadeiros, como eu também quero poupar você que seja verdadeiro. Você que é verdadeiro não vai mudar de canal, não vai ficar ofendido. Você vai tomar essa palavra como preventivo, porque você sabe que mesmo que você já venceu algumas coisas, toda palavra é para mim e para você, e toda palavra deve ser tomada por preventivo, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Eu estou falando, também eu não estou falando para os pequeninos que nunca conheceram Jesus, e você que quer chegar hoje, você chegar ao Senhor, vai ser uma bênção te receber, vai ser maravilhoso te receber, vai ser maravilhoso te ensinar. Mas hoje eu estou falando para aqueles que se dizem crentes, que se dizem cristãos, que se chamam pelo nome do Senhor, e ficam fazendo moda de arrependimento. Ai, vamos fazer um jejum coletivo na nação para a gente se arrepender, eu vou parar de comer chocolate. Isso não é arrependimento, meu filho. Arrependimento é você colocar cinza na cabeça. E não é aquilo não que fazem na quarta-feira, é outra coisa. É muito mais do que isso. Eu vi um pastor falando, olha que bênção que você está na sua casa, reunido com a família, aleluia, que momento maravilhoso, é um novo tempo, uma nova história Deus tem pra ver. Que isso? É horrível estar em casa. Você deveria estar desesperado por voltar a se reunir com o Senhor. E eu estou tão desesperado para voltar a se reunir com o nosso povo, com a nossa congregação dos santos, que eu estou pedindo para o Senhor, volta logo, leva a gente logo, porque a gente se reúne aí. Bispo, e se tudo voltar ao normal amanhã? Se tudo voltar ao normal amanhã, eu já sei que o mundo está testado e mais do que comprovado que está pronto para o anticristo. E se tudo voltar ao normal amanhã? Não, você está sendo enganado, querido. Nada vai voltar ao normal. Mesmo que as coisas voltem ao normal, para quem está produzindo tudo o que está acontecendo, já está sabendo que o mundo está pronto e preparado. Eles foram testando e fazendo testes. O último teste que nós nos lembramos é Zika vírus, H1N1 e tudo mais, né? E vocês veem que o mundo ainda não estava preparado. Mas dessa fase, para uma lei marcial está assim, ó. Ah, você é louco falando dessas coisas, legal. Ok. Quem ri por último? Eu espero que você não me veja rindo de longe, porque eu vou estar na eternidade em nome de Jesus. Não porque eu mereça, mas porque eu creio na palavra de Deus. Agora veja. O apóstolo Paulo estava tão indignado, eu quero ler na NTLH. Aliás, deixa eu começar no texto de Hebreus. Hebreus no capítulo 6, no versículo 1. Olha o que o escritor de Hebreus diz. Presta atenção. Leia comigo, você que está em casa, e leia em voz alta, porque a palavra liberta. E nesses tempos de
boca fechada, é importante que você abra a sua boca em nome de Jesus. Leia comigo bem alto, pastores. Assim, vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos. Ou seja, o escritor de Hebreus está aqui também indignado. O apóstolo Paulo está indignado em 1 Coríntios, no capítulo 11. Porque o povo não estava ceando, ou seja, não estava dando valor para as coisas de Deus como deveria. Imagina agora. Mas o escritor de Hebreus, aqui nós não sabemos quem escreveu, mas o escritor de Hebreus também está indignado aqui. Leia comigo. Assim, bem alto. Assim, algum pastor pega o microfone, por favor, bem rápido. Assim, vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos. Nós precisamos chegar aos ensinamentos de adultos. Precisamos chegar, parar de tomar leitinho. Sabe o que eu descobri, pastores? Sabe o que eu descobri? Algum pastor que lê bem, que lê rápido. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que ensinamento de criança dá lucro. Manter os crentinhos sem saber nada. Cassiano, presta atenção. Manter os crentes sem saber nada a vida inteira, sem sair do lugar, só adulando com as palavras gostosas da Bíblia, porque tem muitas palavras gostosas, dá lucro. Sabe por que dá lucro? Porque é a mesma coisa que manter um povo por causa de besterol. Não dizendo que a palavra é besterol, porque a palavra também aconselha, a palavra também dá ânimo, a palavra também nos ensina a sermos felizes. Não é isso que eu estou dizendo, gente. Eu estou dizendo que é a mesma coisa. Jesus falou para os fariseus: olha, vocês atravessam o mar para fazer prosélitos, para fazer proselitismo, ou seja, para ganhar discípulos de vocês, não meus. E depois que vocês os fazem, os tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês mesmos. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, vocês gastaram todo o tempo usando a minha palavra para ganhar gente para vocês, não para mim. Porque, gente, ladrão e salteador é todo aquele que entra pela janela, mas o único que entra pela porta, e que é a própria porta, é Cristo. Tudo que usam de subterfúgio para trazer uma pessoa a Cristo, na verdade, ao proselitismo, não é Cristo. Cristo é a porta. E se você se achega, você tem que vir por Cristo, por Jesus. Ah, bispo, mas a igreja de vocês é moderna. É moderna porque nós somos assim, gostamos, irmão, mas nada disso tem a ver com a palavra. Aliás, a gente não chama nem isso aqui de igreja, isso aqui é um barracão. A gente chama de quarto dos filhos. E o povo está com saudade do quarto dos filhos, porque todo mundo foi ensinado a vida inteira que isso aqui não é uma igreja. Igreja somos nós. E aquele que está assentado dentro de nós, no trono que nós entronizamos, é Jesus o Cristo, nosso Senhor. Porque nós entendemos que Ele vive em nós. Por isso, para a gente não faz tanta diferença não estarmos no barracão. Mas para alguns, eles já não fazem mais nada. Eles já não adoram direito, eles se deitam na cama. Eles já não ofertam direito. Eles já não fazem mais nada direito. Outro dia, um crente falou assim: eu assisti o culto, mas não deu para assistir inteiro. Quando você frequentava os cultos, você tinha essa resposta? Sinto lhe dizer, irmão, então você já está contaminado pela falta de fé. Agora veja, dá lucro manter gente, César. Dá lucro manter gente no besterol. Dá lucro enrolar. Eu posso ficar aqui horas falando de um versículo só, gostoso. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí todo mundo vai falar: aleluia! Vem aqui, deixa eu orar por você. Eu vou destravar o seu ministério agora. Shazam! Aí um monte de gente que não tem caráter, que não muda de vida, que não se converte, gente que tem amante, gente que pega a mulher do outro dentro da igreja, gente que cheira cocaína, gente que fuma escondido, gente que não muda de vida, que só tem uma casca de crente, não muda. Mas sabe o que eles falam? Eu recebo. Isso sim é pastor, esse é que é bom, esse é que é pastor, porque destravou meu ministério. Que ministério? Ministério do inferno. Sabe o que quer dizer ministério? A palavra ministério, querido, quer dizer trabalho. Ou você trabalha para Deus, ou você trabalha para o diabo, meu filho. Vai destravar o quê? Se você vive no que é escondido, e a Bíblia fala que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, as coisas de Deus são na luz, não na escuridão. Agora dá lucro manter um monte de gente fútil, que não conhece Bíblia. Eu não estou falando
com aqueles que não viveram na igreja. Estou falando para você que cresceu na igreja, que vive na igreja há anos e não mudou de vida. É para você que eu estou falando. Hoje a palavra é para você. E é para mim também. Porque eu preciso pegar toda essa palavra e trazer para o meu preventivo. Para que Deus tenha misericórdia de você, para que você se converta. E tenha misericórdia de mim, para que eu não desconverta. Agora veja. Sabe o que eu fico mais indignado? É que esse povo vai migrar, como eles sempre migraram de igreja. Troca de cela, troca de líder, troca de pastor, troca de igreja, troca de Deus, meu filho. É assim a escadinha do sucesso. Sabe por quê? Porque vive numa ilusão, vive numa novela. Sabe o que quer dizer novela? Enrolar, novelo. Vive enrolado. Não sai do lugar porque Jesus não pode mudar, Jesus não pode entrar. Sabe por que Jesus não pode entrar? Porque Jesus não trabalha no meio termo, querido. Jesus não trabalha na falta de luz, Jesus não trabalha sem vergonhice, Ele só trabalha a partir do arrependimento. Então é fácil manter gente sem saber de nada. É a mesma coisa que alguns governos fazem, mantém o povo burro, para que o povo não saia do lugar. Tem governos que fazem isso, mas quando o povo começa a entender e começa a desfrutar das coisas, a discernir as coisas, o povo começa a ter atitudes melhores. Jesus nunca quis deixar ninguém burro, não. Ele deixou a palavra dele para que as pessoas pudessem conhecer e ser livres verdadeiramente. Então colocaram a palavra dele no latim para que o povo não fosse livre. Aí depois Deus usou algumas pessoas, alguns heróis da fé, para que transliterasse a palavra. Mas então começaram a falar coisas bonitas e difíceis para que o povo não continuasse não entendendo. Um dia eu conversei com uma pessoa, ela falou: nossa, o culto foi tão bonito. Eu assisti um culto com aquele pastor tão bonito. Falei: como que é o nome do pastor? Ela falou: não sei. Não, ela falou o nome do pastor, bem famoso. Falei: qual foi a palavra? Ela falou: não lembro, mas foi um fogo só. Falei: tá, mas sobre o que ele falou, irmã? Ah, eu não lembro, mas foi tão bonito, foi tão poderoso. Já viu quando as pessoas chegam em você e falam: nossa, que culto bonito? Aí você pergunta: o que foi a palavra? Ela não sabe. Ela achou bonito porque amaciou o ego. Deu uma falsa sensação de paz. Falsa sensação de paz você tem no lugar fechado em silêncio também. É uma falsa sensação de paz. É uma paz plástica. Aliás, Satanás é expert em dar paz plástica para as pessoas. Agora olha o que o escritor de Hebreus está dizendo. Olha o que ele está dizendo. Leia bem alto, pastor. Assim, vamos em frente, a fim de chegarmos aos ensinamentos de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Olha isso. Ele está dizendo: poxa, não dá para manter os evangélicos a vida inteira ouvindo as primeiras lições da mensagem de Cristo, meu filho. Ouvindo as primeiras lições, tem que mudar, tem que ir para frente. Não dá para falar as mesmas coisas a vida inteira, gente. Não dá para ficar: ô Johnny, você tem um ministério, leva a sério, olha, não sei o que. Não dá. Ou se converteu ou não. Ou seja, a conversão, existe uma base. Para você saber se o cara é convertido ou não, existe uma base mínima. Que é isso aqui que eles estão dizendo. Olha o que o escritor está dizendo. A gente tem que ir para frente. Não dá para a gente ficar voltando no básico, gente. Agora veja, presta atenção. Leia comigo. Deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Vamos ver quais são as primeiras lições? Vamos ver? Toca um tom maior aí, irmão. Dá um sol aí para ficar mais alegrinho, porque eu já estou pesado, já. Você ainda joga isso aí. Agora veja, olha a lição. Vamos ver quais são as primeiras lições? Ele vai falar a respeito das primeiras lições de um cristão verdadeiro, ok? Fala ou não fala? Fala, querido. As primeiras lições de um cristão verdadeiro, tranquilo. Primeira, básico, tem que viver ou não é? Ou é ou não é? Tem que viver ou não é? Vamos ver quais são? Quem está falando aqui? A palavra, amém? Vamos ler, leia, pastor, bem alto. Leia, pastor, bem alto. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem. Isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil. Primeira lição. Para ser cristão de verdade, para estar iniciado no processo de conversão, a primeira coisa que você tem que deixar é uma vida inútil. Quando Jesus chama um servo de inútil? Quando ele não multiplica a vida. Mateus 25 é bem claro. Servo inútil. Você deveria ter dado aos banqueiros, já que você não ia fazer nada, não me devolver igual. Ou seja, você recebeu algo tão bom, por que você não multiplicou? Não se acende uma luz e se coloca debaixo
de um balde, debaixo de uma cama, mas se coloca no lugar alto. Vós sois sal da terra, luz do mundo. Ai, pastor, eu não gosto daquele pastor que fica gritando. Eu sei. O problema é que falar baixinho e gostoso pode ser uma neurolinguística para te enganar, querido. E Jesus não era assim, não. Jesus não era esse ursinho pompom que pregaram para você, não. Jesus era lindo, mas quando ele ficava indignado, o pau torava, irmão. Olha o que ele diz. Segue, pastor. Vida inútil. E de crer em Deus. Olha isso. O cara se denomina cristão porque ele crê em Deus. Ah, eu creio em Deus. Sabe o que Tiago fala? Ah, você crê em Deus? Grande coisa. Está na Bíblia. Grande coisa. O diabo crê e treme. Ou seja, tem crente que é pior que o diabo. Porque crê, mas não treme. O diabo crê e treme porque sabe que é real. Sabe o que está faltando nesses últimos dias? Tremer. Tremer. O escritor de Hebreus está dizendo, não dá para voltar nisso não, gente. Isso é muito básico. Crer em Deus? Legal. Não pode ser inútil, ok? Isso é básico. Você não pode ser inútil. Viver uma vida inútil na presença de Deus. Tem que ter um ministério verdadeiro, não o diabo, de Deus. Para realmente ser destravado. Sabe como que é destravado? Não é um pastor orando por você, não, irmão. É você praticando as coisas que você está aprendendo, querido. Meu Deus! Hoje eu acho que eu entendo um pouco de quando Jesus falou Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis colocar você debaixo das minhas asas, como uma galinha coloca uns pintinhos. É a indignação de saber que aquele povo teve tudo, mas não ligou para nada. Ele falou, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Ou seja, Sodoma e Gomorra foi podre. Alguns estudiosos dizem que eles tinham camas nas saídas das cidades para praticar sexo forçado com os estrangeiros. Promiscuidade total. E Jesus fala, vai ter menos punição para Sodoma e Gomorra, que era podre, do que para vocês. Porque lá, eles não tiveram dentro, no meio deles, os milagres que vocês presenciaram, mas não mudaram. Ou seja, ficaram vendo tudo acontecer, mas nunca mudaram de vida. Não é, pastor Fábio? Agora entenda, olha o que ele está dizendo, não dá para voltar, gente. As lições não dá para voltar. Nós não vamos colocar de novo a base dessa mensagem. Isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil. Tem que abandonar, isso é natural. Tem que abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. O ensinamento a respeito do batismo e da cerimônia, de pôr as mãos sobre os cristãos, ou seja, meu Deus, não dá para a gente ficar explicando toda vez que tem que chegar lá, e que é por imposição de mãos que vocês receberam, que tem que honrar os seus líderes, não idolatrar não, mas honrar. Tem que ter uma pessoa junto com você, caminhando com você, te ensinando, porque corpo sara corpo. Tem que receber oração do seu pastor, é coisa simples, natural, mas é muito poderosa, simples, mas é poderoso. Tem que andar em aliança, tem que andar em corpo, tem que andar junto, porque nos últimos dias estão inventando de tudo para as pessoas não congregarem mais. A verdade é que está cheio de desculpa, e quem dá desculpa não dá resultado, continua inútil. Agora quem quer ser um servo bom e fiel, um servo útil, vai entrar com Deus no gozo dele. Sábado eu tenho tanta coisa para falar a respeito disso, não vai dar tempo para falar agora. Mas olha, o que ele está dizendo aqui? Não dá. Eu preciso voltar, leia os ensinamentos a respeito do batismo, da cerimônia, da imposição de mãos sobre os cristãos, e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Gente, não dá para ficar gastando tempo com isso. Quer lotar uma igreja, falar que vai falar de escatologia. Parece que os caras escutam, mas não muda. Tem 200 mil linhas teológicas de escatologia. Aí você vê as mesmas pessoas que participaram dos mesmos ensinamentos escatológicos, todos os anos, indo chorar, quando o pastor pergunta, alguém aqui não tem certeza da salvação? Aí eles vão lá e falam que não tem. Pô, então o que está adiantando? Ele não entendeu até agora que certeza da salvação é crer em Deus, não é pelo mérito próprio. Mas sabe qual que é o problema? É que isso mostra que ele vive uma vida inútil até hoje. Então ele fica só indo de conferência em conferência, correndo que nem um tonto, mas não muda de vida. Deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção. Se todo cristão desse valor no seu pastor, quando tem um pastor de verdade,
e crescesse no lugar que está, ao invés de ficar roletando. Sabe aquela unção Satanás? De onde vens, crente? Vim de rodear as igrejas. Se todo cristão crescesse de verdade, gente, apoiasse o seu pastor, se for um pastor de Deus, é claro, mesmo que tenha defeitos, mas se for de Deus, se for um homem sério, e ajudasse a sua congregação a crescer, porque com certeza ela tem defeito, igual aqui tem também, todas as igrejas estariam cheias de gente verdadeiramente convertidas. O problema é que o Extra está sempre brigando com o Walmart. O problema é que transformaram o reino de Deus numa concorrência. Está cheio de pastor hoje falando, vamos arrepender, vamos orar na internet, cheio de pastor. Vamos fazer jejum de 40 dias. Um monte ainda tentando ganhar prosélitos. Mas nunca se arrependeram de pescar em aquário. Sabe o que é pescar em aquário? Ao invés de ganhar vida, ficar deixando a sua igreja mais confortável para a gente frouxa sair da outra e vir para a sua, para suprir o fluxo de caixa. Então as pessoas não são mais ovelhas, elas são números. E ó, eu vou falar uma coisa para você. A gente nunca fez isso e nunca quer fazer. A gente nem gosta de receber. Tem gente que fala, você é louco. Tem pastor que já brigou com isso, você é louco, você manda embora, eu mando. Não vem estragar o que a gente está vivendo, não. Mas você que quer se converter de verdade, que quer mudar, que quer sair da lama, que quer sair do lixo, igual a gente saiu, vem, cara. Vem que a gente vai caminhar com você, não por você. Agora veja, continua a mesma coisa todo mundo. Ai, a gente vai ter que ficar gastando tempo com julgamento eterno. Ai, quem vai ser julgado, quem não vai. Ai, gente, ele está dizendo a gente precisa seguir. Vamos para frente. Ele diz, vamos para frente. Se Deus quiser, é isso que faremos. Não, mas o escritor de Hebreus estava equivocado, né? E o apóstolo Paulo, que começa primeiro aos Coríntios e depois ele fica indignado. No capítulo 10 ele começa a falar sobre o cálice da bênção. No capítulo 11 ele tem que ensinar o povo a tomar a ceia e esperar Jesus, porque o povo está fazendo de qualquer jeito. Porque o povo sempre entra nisso. Quando começa a imoralidade, lembra daquele povo quando eles saíram do Egito? A Bíblia fala que Deus mandou eles irem na casa dos egípcios. E os egípcios davam ouro para eles, porque o Senhor estava libertando eles para que eles pudessem prestar adoração no deserto. E quando aquele povo saiu, eles saíram cheios de ouro. Então Moisés sobe ao monte, 40 dias. E quando ele volta com os mandamentos, ele ouve um alarido, mas não era alarido de bênção, não, era alarido de inferno. Sabe o que o povo estava fazendo? O povo estava adorando bezerro de ouro. E tem gente que acha que eles estavam adorando outro Deus. Não era, não. Era o Deus de Israel, segundo eles. Eles não conseguiam enxergar como Moisés via e voltava com o rosto resplandecendo. Então eles falaram, ó, vamos fazer para a gente uma imagem desse Deus para a gente saber quem é ele. Então fizeram um bezerro, dizendo, esse é o Deus de Israel. É a imagem dele. Deus não queria que a imagem dele fosse colocada em um bezerro. Hebreus 1 fala, aliás, Romanos 1 fala sobre isso. Tornaram a imagem de um Deus incorruptível na imagem de um ser corruptível. Sabe por que Deus não queria, querido? Porque você já foi feito para receber a Deus, você não precisa de nada. Só arrependimento e crer. A Bíblia fala que a imagem do Deus invisível é claramente vista pela criação. Os atributos de um Deus invisível são claramente percebidos pela criação. Ou seja, a gente olha para tudo e observa tudo e vê o atributo de um Deus invisível. Como pode não haver Deus? Tem que ter mais fé para acreditar que Deus não existe do que ele existe. Quem conseguiu reproduzir as coisas que Deus fez até hoje, querido? É só olhar para a natureza e ver como tudo funciona perfeitamente. Não dá para bater um bolo, jogar na parede e sair, bater um líquido, jogar na parede e sair um bolo. Precisou ter cuidado, precisou tempo, precisou dedicação, ingredientes. É por isso que o mundo tudo está no lugar. Claro que o homem está destruindo esse bolo, né? Mas existe um Deus que fez tudo isso, que é soberano, e tudo é claramente visto por você. O ser humano nunca conseguiu multiplicar uma pessoa como você. Ah, eles estão fazendo lá o clone. É, mas eles pegam de um esperma que não foi eles que criaram. Eles pegam de um DNA que não foi eles que criaram.
E eles multiplicam, mas a pessoa sai diferente. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala: Deus sopra um espírito para cada pessoa. O nefesh, o fôlego de vida, Deus sopra para cada um, irmão. Eles nunca vão conseguir reproduzir, a não ser que seja um Frankenstein, seja um robô. Um robô eles podem fazer, mas um ser humano não, porque quem dá o espírito é Deus. E ao homem é dado morrer uma vez só, seguindo após isso o juízo, a Bíblia diz. Agora, nunca mudou a palavra de Jesus, sempre foi arrependimento, arrependimento, arrependimento. Repete comigo: arrependei-vos, arrependei-vos e arrependei-vos. Marcos capítulo 1, versículo 14 diz assim: ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. O tempo está cumprido, é chegado o reino de Deus. E crede no evangelho. Todo mundo sempre pregou o arrependimento. Jesus pregou o arrependimento, trouxe a pregação do arrependimento. O apóstolo Paulo trouxe a pregação. Atos no capítulo 20, no versículo 21, olha só: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. João Batista diz: produzi vós frutos de arrependimento, em Mateus no capítulo 3, versículo 8. Sempre foi pregado arrependimento, irmão. Mas hoje eu vejo que é só coisa gostosa. Muitos pastores falam coisas bonitas, mas nunca tocam nesse assunto. E quando falam em arrependimento, falam de uma coisa muito, um jeitinho muito gostosinho, muito eufêmico, para que ninguém fique ofendidinho. O problema é que não fica ofendido, mas vai para o inferno, não tem jeito. Tiago no capítulo 4, versículo 8: chegai-vos para Deus e Ele chegará a vós. Olha o que ele diz: limpai os vossos corações, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Purifica, seu vacilão. Está vacilando, purifica. E olha o que ele diz: vocês precisam sentir as vossas misérias, lamentai, chorai. Nossa, eu não acredito que eu fiz isso de novo. Isso é uma pessoa arrependida. Lamentai, chorai, torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Não é seja humilhado, é humilhai-vos. Agora a gente vê pastor adulterando, vê pastor caindo no crack, e aí quando colocam um vídeo de perdão para não perder seguidores na internet, produzem o vídeo, colocam um som por baixo. A maioria do povão não sabe de nada disso. Colocam uma roupa para convencer, e dentro de poucas semanas já aparecem contando vantagem. Cantores evangélicos, gente sendo treinada, que se diz adorador, sendo treinada por gravadoras com músicas seculares para poder vender. Está cada vez pior, meu. E não existe mais arrependimento, sabe por quê? Porque no lugar de arrependimento existe remorso. Sabe o que é remorso? Quando Judas traiu Jesus, ele vendeu por 30 moedas. Sabe o que é remorso? Que burrada, estava tão bem perto dele. Talvez ele pensou: que burrada, eu estava roubando a sacolinha, estava mais que 30 moedas. Que burrada, meu. Vendi troco de banana, já que era para sofrer tudo isso e para passar por Judas, então deveria ter vendido mais caro. Por quanto você tem vendido o evangelho, irmão? Por quanto você tem vendido o Senhor? Talvez muita gente esteja me criticando agora por estar sendo duro, mas talvez tenha gente agora se arrependendo. Eu vou dizer para você que se você se arrepender, ainda tem tempo. Ainda dá tempo de se arrepender. Que eu seja de verdade um profeta de verdade na sua vida, porque a gente não tem nada preso com ninguém.
Se arrepender de viver uma religião. Se arrepender de estar deixando o Senhor pelas coisas e pela distração dos últimos dias. A civilização não está evoluindo, não, ela está involuindo. Porque tudo aquilo que se afasta de Deus morre. Apocalipse no capítulo 3, versículo 3 diz assim: lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Pois se não vigiares, se você não vigiar, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. 1 Coríntios no capítulo 7, no versículo 10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, a qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Existe uma tristeza em Deus, querido. Ah, não, Deus é só alegria. Não, não. Existe uma tristeza que todo cristão arrependido passa. É uma tristeza em Deus, que traz como consequência frutos de arrependimento. Porque ela opera para a salvação, ou seja, para manter ou para desenvolver a salvação. E eu não quero entrar aqui no mérito, tá bom? Sobre Sótero, sobre Soso. Vamos deixar isso para lá. Porque o que importa é você mudar de vida. Porque independente de teologicamente você entender ou não, Jesus é tão lindo que deu acesso à palavra até ao analfabeto. O importante é que ele entenda que ele precisa mudar. Porque fruto de arrependimento é mudança, conversão é mudança. Eu não digo para vocês que eu tenho alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, tudo que eu estou pregando para você, querido, é o que eu acredito e que eu vivo todos os dias. Eu assisti um dia um seriado que chama Black Mirror, é isso? E lá tem um lance de um cara que se masturba na frente do computador, e depois ele fica escravo. Daqui a pouquinho Satanás vai jogar a areia no ventilador, fique tranquilo. O que as pessoas escondiam vai aparecer. Tomara a Deus que você nunca tenha escondido nada e tenha sido sincero como pastor. Porque a hora que aparecer as suas mazelas, se você quis ser um semideus, todo mundo vai ver que você não é. Mas se você sempre foi verdadeiro com o seu povo, pastor, as pessoas vão ver você e vão falar: puxa, ele era verdadeiro mesmo. Ele errava, mas ele consertava e a gente já sabia. E glória a Deus pela sua vida, porque você é um verdadeiro pastor, que debaixo do pastorado do verdadeiro pastor Cristo, tenta viver de verdade, não trazendo para você, mas apontando para Ele, que é perfeito. Agora veja, se a gente começasse agora, se a gente tivesse o poder de apertar um botão agora, e tudo que você vive de lixo viesse para o telão aqui, ó, como que você iria agir? Sabe o que eu penso, meu amor? É quando a gente chegar na eternidade, vai ter um telão desse. Mas quem está em Cristo não é condenado, graças a Deus. Graças ao Senhor. Mas de verdade, eu lembro uma vez que eu sonhei que eu estava sendo arrebatado. E quando eu subia, sendo arrebatado, sabe o que eu falava? Me perdoa, Senhor. E obrigado, Senhor. Era um misto de alegria e de gratidão, com perdão também, mesmo sabendo que Jesus já tinha me perdoado, mas por ver a bondade dele e não poder retribuir. Tem que existir riqueza, tem que existir uma riqueza de arrependimento. Arrependimento é a maior riqueza que um homem pode ter. Porque o morador de rua, nós trabalhamos muito, eu trabalho desde moleque com moradores em situação de rua. Temos o alvoroço. Muitas vezes nós chegamos para entregar uma sopa e o cara fala: não tem uma outra comida aí não, essa aí eu não gosto. Não tem um chazinho aí não, café me dá azia. Ó, joga a marmita aí, ó. E a gente olha pro lado, tem 3 marmitas guardadas já. Porque os espíritas às vezes vão antes da gente. Aí você começa a conversar com ele. Às vezes ele fala do seu boné, ou ele fala de alguma coisa, ou ele te critica. Sabe por quê? Porque ele é orgulhoso.
Eu descobri que orgulho, que o contrário de arrependimento é orgulho, o antônimo. O orgulho, ele termina de 3 formas. Ou ele termina numa maca de hospital, onde você vai ser tratado muitas vezes como nada. Eu lembro de um irmão uma vez que ficou doente, e ele tinha que ficar pelado, nu na maca de hospital. E ele falava para mim, todo bonitão, ele falava para mim: Rafa, eu fiquei lá jogado, sangrando. E as meninas vinham, as meninas que faziam residência, vinham todas bonitas, mexiam em mim para lá, para cá, mexiam em tudo no meu corpo. Falei: e você? Ele falou: eu já nem valia mais nada. Para mim, eu era um pedaço de carne numa mesa. Então o orgulho pode acabar numa maca de hospital. Pode acabar num caixão, porque lá não dá para você levar nada, irmão. Acabou. Ou pode acabar na cruz. Você pode jogar o seu orgulho na cruz e se arrepender. Sabe o que é mais maravilhoso disso tudo? Jesus deixa você jogar na cruz e se arrepender. Eu quero terminar falando a respeito de Zaqueu. Lucas no capítulo 19, a partir do versículo 1, conta a história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um publicano. Zaqueu era um ladrão. Zaqueu era um traidor da pátria. Zaqueu dava jeitinho brasileiro. Zaqueu roubava, enganava. Zaqueu era um defraudador. Talvez Zaqueu enganava a esposa. Talvez Zaqueu enganava o pastor. Talvez Zaqueu enganava os líderes. Talvez Zaqueu até frequentava uma igreja evangélica, mas não mudava. Zaqueu. Sabe que Zaqueu era um homem de acessos. Mas para ter acesso a Jesus, ele teve que descer. A Bíblia diz que Zaqueu ficou sabendo que Jesus ia passar, mas ele não conseguiria ter acesso a Jesus, porque a multidão andava ao redor de Jesus. Então ele subiu num sicômoro bravo, numa árvore. Ele tinha uma estatura baixa, e ele subiu numa árvore para ver Jesus passar de longe, ou escondido. Talvez olhando bem de longe e pensando: talvez um dia eu possa mudar. Talvez um dia eu possa me arrepender. Talvez um dia eu possa chegar perto de um homem desse. Talvez um dia eu possa ser como um homem desse, santificado. Talvez um dia eu possa andar com Deus. Talvez um dia. Deixa eu dizer para você aí que está me olhando de cima da árvore, porque eu sei o Jesus que está em mim. Você pode, o dia pode ser hoje. Então Jesus passou, e Jesus sabia que Zaqueu estava lá. Sabe por quê? Porque provavelmente o coração de Zaqueu já estava se arrependendo, já estava tendo rumores de arrependimento. E isso atrai a atenção de Jesus. Como o arrependimento atrai a atenção de Jesus, querido? Não é show gospel que atrai não é show gospel que atrai a atenção de Jesus. Não é culto bonito para o homem. É arrependimento. Arrependimento atrai a atenção dele de um jeito, pastores. Por isso que nós temos que viver arrependidos, para que Jesus sempre olhe para nós. Por isso que aquele que é arrependido tem um diferencial diante de Deus. Ele até erra, mas quando ele erra, ele fica mal. E ele chama a atenção de Jesus, que sempre olha e fala: minha graça te basta. Eu acredito que Paulo era tão bom, um cristão tão verdadeiro, que se Jesus não deixasse um espinho na carne dele, ele ia se achar. Então ele pediu perdão, pediu para Deus livrar ele. Deus não livrou. E quando ele foi falar para Deus, Deus falou: minha graça te basta, Paulo. Mas a graça que nos basta não faz de nós, não faz com que nós sejamos liberados para pecar à vontade. A graça que nos basta faz que nós nos constranjamos mais por essa graça e queiramos mais deixar a cada dia de pecar. Por isso que a marca daquele que verdadeiramente é salvo é ir deixando, se limpando e praticando boas obras cada vez mais, e não porque vê que está chegando a hora ou está com medo do desconhecido. Aí sabe o que aconteceu? Jesus falou: desce, Zaqueu, você precisa descer. Se você descer,
eu vou entrar na tua casa para comer com você. Você precisa descer, irmão. Você precisa descer. Precisa descer desse orgulho para Jesus poder entrar na tua casa. Zaqueu desceu. Jesus entrou na casa dele. Mas eu quero que você repare uma coisa, porque está cheio de evangélico, cheio de crente, cheio de gente que se diz de Deus. E eu estou falando sobre nós, tá bom? Eu não estou falando sobre os católicos, sobre os espíritas, sobre os esotéricos, sobre os budistas, porque sobre eles, vocês todos ainda não conhecem o que nós temos conhecido, e eu quero, se possível, apresentar a vocês, com toda a paciência. Mas estou falando sobre nós, evangélicos, seguidores do evangelho, do caminho. Existem vários que estão nessa condição. Jesus estava dentro da casa de Zaqueu, na mesa, comendo, mas a salvação ainda não havia chegado àquela casa. Então Zaqueu, eu imagino que todo mundo estava conversando e comendo naquela mesa, e Zaqueu estava assim olhando para Jesus. Eu imagino que Zaqueu olhava para Jesus dizendo, eu acho que ele pensava, eu não sei, eu estou conjecturando, mas eu acho que ele pensava, cara, por que ele está na minha mesa? Quem sou eu? Ele devia estar na mesa dos caras que o respeitam. Nem respeitar ele eu respeito. Eu não respeito o pai dele, eu não respeito a Deus. Eu imagino que o arrependimento estava comendo dentro de Zaqueu, cara. Aí o que Zaqueu fez? Vou fazer boa obra agora na rua para Deus me salvar. Não foi isso não. Zaqueu olhou para Jesus e falou, olha, se eu roubei, então eu vou devolver. Ou seja, eu não vou me esconder atrás do versículo que diz, as coisas velhas se passaram, tudo novo se fez. Glória a Deus, isso é no Espírito. Eu não vou me esconder atrás disso não. Agora que eu sou de Deus, agora que Jesus já sentou na minha mesa, eu não vou voltar mais ao normal. Mesmo que tudo passar, eu não vou voltar ao normal. Agora a minha vida vai ser voltar consertando tudo que eu errei. Vai ser voltar, descer, consertar tudo que eu errei, voltar consertando, fazer o caminho de novo, até que eu realmente toque o coração dele. Sabe o que acontece? Jesus disse, opa, agora chegou. Hoje chegou salvação a essa casa. Repare que Jesus não falou chegou a Zaqueu. Jesus falou chegou a casa. Jesus não salvou só Zaqueu, salvou a casa. Porque Zaqueu se arrependeu e entendeu que o arrependimento seria contínuo na vida dele até que Jesus voltasse. Não seria só até ele virar evangélico, seria contínuo. Fazer isso em memória de mim, continuamente até que eu volte. E eu quero orar com você. Nós vamos falar muito a respeito de arrependimento, mas eu vou parar por aqui hoje. Eu quero orar por você que está aí, que sabe, cara. Eu quero convidar você a se ajoelhar, onde você estiver. Fazer da moda antiga. Só se você não puder se ajoelhar, do contrário, se ajoelhe. Eu quero te convidar ao arrependimento. Convidar você nesses últimos dias ao arrependimento. O trem está passando na estação. É a última chamada. Talvez você esteja num lugar fechado. Talvez você esteja separado da sua esposa. Talvez você esteja separado do seu marido e precisa se arrepender. Talvez você esteja na frente de um monte de droga. Estou vendo uma pessoa na frente de uma mesa cheia de droga. Talvez você esteja num quarto cansado, já não acreditando em mais nada. Eu quero dizer para você que ainda existe tempo, porque a maior prova que o Senhor pode te perdoar é que você está vivo assistindo, e Ele te trouxe a ouvir esta palavra, e a fé vem pelo muito ouvir a palavra de Deus. Eu quero te convidar a se ajoelhar nessa última chamada. Eu quero convidar você e dizer para você que eu vou fazer uma oração.
bispo, eu já aceitei Jesus. Eu já sirvo a Jesus, mas a palavra está falando comigo de uma forma poderosa. Eu preciso me arrepender. Então eu quero convidar você a aceitar Jesus de novo. Eu posso aceitar de novo? Pode. Deve. Porque aceitar Jesus não é só orar dizendo que aceita. É viver mostrando que aceita. Não se trata de aceitar Jesus para que Ele mude sua vida. Se trata de aceitar Jesus para que você comece a mudar para Ele. Isso é arrependimento. Jesus não te chama para ser um evangélico, um crente da igreja alvo. Jesus te chama para ser verdadeiro nele, para ser alguém verdadeiramente de Deus nele. Eu quero que você feche seus olhos, coloque as mãos no seu coração. Eu vou fazer uma oração por você. Pai, eu levanto as minhas mãos sobre este, Senhor Deus, sobre esta mulher, Senhor, que já fez tantos abortos, Pai. Existe um buraco dentro dela, Senhor, e ela está arrependida. Sobre esse, Senhor Deus, que o nariz já nem funciona mais de tanta cocaína. Pelo mesmo lugar que o Senhor soprou a vida, Senhor, a cocaína tem destruído a vida dele. Eu levanto as minhas mãos sobre esse crente que quer deixar de ser crente, quer ser verdadeiramente do Senhor. Ele não quer mais ser um religioso, ele quer ser um crente bereano, verdadeiro, verdadeiramente crer e tremer. Eu levanto as minhas mãos, Senhor Deus, sobre esses que estão agora não só assistindo, mas participando deste culto ao Senhor. E oro, Senhor Deus, para que o verdadeiro arrependimento do Senhor chegue a eles. Para que hoje verdadeiramente chegue salvação a essa casa, Deus. Para que hoje verdadeiramente chegue salvação a essa casa. Para que hoje verdadeiramente chegue, Senhor, a palavra do Senhor viva e eficaz, que muda, que transforma e que liberta. Que hoje chegue a esta casa, Pai. E eu oro pelo poder do sangue do nome de Jesus o Cristo, para que o Espírito Santo de Deus, o Senhor permeie o coração e o corpo e a alma e o Espírito, e ela possa verdadeiramente se arrepender ao Senhor. Eu oro por esta, Pai, que se desviou, por esse que desviou do seu caminho, Senhor, e hoje quer voltar ao Senhor. Eu oro por este. Eu oro por este, Pai, que verdadeiramente quer ser transformado, mudado, arrebatado na Tua presença. Eu oro e declaro, Pai, a salvação hoje é este lar, hoje é esta casa, hoje é este lar, hoje é esta casa, hoje neste lar e hoje nesta casa. E eu selo na terra para que seja selado no céu, em nome de Jesus. Você que está aí na sua casa, repita assim comigo: Pai, eu estou aqui diante do Senhor, arrependido. Me perdoa por ter vivido longe do Senhor. Me perdoa por ter me esquecido, por ter distraído, por ter te deixado, ou por não ter te seguido. Pai, me perdoa. Me ajuda a descer. Me ajuda a descer para que o Senhor possa me elevar. Diga: eu recebo agora a salvação, o perdão pelo sangue de Jesus. Eu confesso Jesus o Cristo como meu Senhor e Salvador. E agora eu te recebo. Eu recebo o teu perdão. Eu recebo a tua libertação. Eu recebo o poder de ser chamado filho. Eu recebo o teu Espírito Santo permeando meu corpo agora e me limpando de todo lixo. Receba onde você tiver a cura. Receba a cura, receba a libertação agora. Eu amarro todo o poder do demônio. Eu repreendo todo o poder de Satanás. Eu amarro todo o valente pelo poder do nome de Jesus o Cristo. Eu mando anjos de guerra agora com espadas desembainhadas. Espíritos de guerra, anjos de guerra agora com espadas desembainhadas em cada casa agora, cortando por terra todo espírito maligno de vício, de ódio, toda tristeza, toda mentira. Eu declaro em nome de Jesus que agora sim, verdadeiramente você terá uma nova vida, uma nova história.
Não porque o mundo vai ficar melhor, mas porque você vai ser melhor no mundo e vai pertencer a outro mundo, a eternidade, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Amém. Se coloca de pé. Coloca as mãos no seu coração, feche seus olhos. Na presença dos deuses, a ti cantarei. Diga a Deus, não é porque está acontecendo tudo isso que eu vou te deixar, não. Na presença dos deuses, a ti cantarei. Diga, Senhor, eu te louvarei mesmo nesse momento. Eu te louvarei na hora da angústia. Eu te louvarei na hora da perseguição. Eu te louvarei e te adorarei, Senhor Deus. Eu não vou deixar, eu não vou diminuir a minha adoração. Agora sim, Pai, aqui nessa perseguição, nessa doença, nesse vírus, Senhor Deus, nessa pandemia, eu vou aumentar a minha adoração. Eu vou aumentar. Diga a Ele, eu te louvarei, diga. Feche seus olhos, adora Ele. De todo meu coração eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Diga na presença. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Diga na presença. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Pai, eu quero, Senhor Deus, pedir ao Senhor, Pai, que haja uma conversão genuína dentro do coração, Senhor, dessa pessoa que, Senhor Deus, está cultuando ao Senhor, nos assistindo agora. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor traga verdade, conversão verdadeira, genuína, Pai, porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem pessoas que o Senhor diz que nós não devemos nem orar mais, Pai, mas eu oro por esses que realmente querem se arrepender. Eu oro por arrependimento e conversão genuína. Nós não estamos brincando de evangelho, Pai. Eu oro por esse que está numa maca de hospital, Senhor. Eu oro por esse, Senhor Deus, que vai pegar o WhatsApp e daqui a pouco vai entrar em contato com a gente porque quer uma mudança de vida. Eu oro por esse, Senhor Deus, que tá, Senhor Deus, que tem uma casca de evangelho, mas que é um leproso, cascudo, e sabe que precisa tirar a casca para vir verdadeiramente ao Senhor. Eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor faça uma reviravolta, Senhor Deus, uma transformação genuína e verdadeira, e que hoje chegue salvação a esta casa. Esta é uma oração, a minha oração, sincera, simples, verdadeira, a um Deus eficaz, que muda tudo, não por blá blá blá, mas a partir do posicionamento, porque a minha fé sempre será do tamanho do meu posicionamento. Eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus o Cristo, em nome de Jesus o Cristo, em nome de Jesus o Cristo, em nome de Jesus. Se coloca de pé, diga: na presença dos deuses, a ti cantarei louvor.
presença dos deuses a ti cantarei louvores. Diga na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Diga na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe para que o seu culto não diminua, para que a sua oferta, porque maior é o altar que santifica a oferta do que a própria oferta, para que a sua oferta como uma pessoa viva não diminua, para que a sua congregação não pare de congregar porque você acomodou, para que a sua célula não pare de cultuar porque você desistiu, para que o Senhor não deixe de ser adorado, porque Ele não se torna mais Deus porque nós o adoramos, mas nós nos tornamos melhores por adorar ao verdadeiro Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu quero terminar, dá para mim, coloca para mim. Eu quero terminar hoje lendo 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 1. Amém? Para você que hoje se arrepende, agora começou e nasceu de novo, começou do zero, e que entende que é progressivo se arrepender, coloca na NTLH para mim. Eu quero ler com você. Diz assim: eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escravo, junto com os irmãos Sóstenes. Tá tão difícil de ler aqui com essa luzona na minha cara. Alguém lê para mim, por favor. Daqui meu iPad. Obrigado. Deixa eu ler aqui. Louvores. Olha lá. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Está na CF. Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Escrevo junto com o irmão Sóstenes esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto, à igreja de Deus que está em Curitiba, à igreja de Deus que está na cidade, aí repete o nome da sua cidade, a igreja de Deus que está no Brasil, a igreja de Deus que está fora do Brasil, está em Portugal, está na Alemanha, a igreja de Deus que está no mundo. Escrevo a todos os que pela sua união, pela sua o quê, gente? União com Cristo Jesus, foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Coloca aqui para mim. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu quero ler isso para você, presta atenção. Você que é um verdadeiro crente, cristão, você que não era e agora é, e você que deseja ser, chegou agora e vai se tornar em nome de Jesus. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus, sempre. Eu quero parafrasear Paulo também para a minha igreja, amém? A minha congregação, aquela que eu cuido, que eu quero entregar para o Senhor, bem bonita. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, não pararam de anunciar o Evangelho, nem com a crise, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês, tão firme, tão firme, tão firme, repita comigo, tão firme, que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Está tão firme que vocês estão recebendo todos os dons aí, né?
prestando culto, recebendo os dons, praticando. Estão esperando tanto Jesus, estão recebendo todos os dons. Para quê? Para quê? Para ficar brincando de falar em língua? Não, para usar todos os dons. Para a igreja verdadeira do Senhor e para levar o máximo de pessoas possível. Que vocês não tenham deixado de receber nenhum dom espiritual enquanto esperam a vinda do Senhor Jesus Cristo, e Cristo vai conservá-los firmes, amém? Cristo vai conservá-los firmes, até o fim, para que no dia da volta do Senhor Jesus, o Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não esqueçam disso, em nome de Jesus, amém. Eu te amo em Cristo, beijo, Deus te abençoe, fica no alvo.